que maravilha. A gente está voltando para casa assim, cheio de alegria, amém, irmãos? Coisa boa que a gente tem vivido aqui. Estava rindo com as meninas ontem aqui das coisas que aconteceu lá no AP e tantas coisas que aconteceram. Cada um conta uma história mais interessante com a outra. O mais legal de um retiro é isso, é que o culto continua quando o culto aqui acaba. Né, porque a gente continua cultuando a Deus, né, nos quartos, ao redor da piscina. E eu gostaria então, nessa manhã, não deixar de ser diferente, a gente refletir sobre um texto de Mateus, capítulo 16, e versículo 13 até o 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, e versículo do 13 em diante, amém? Quem não achou aí, diga misericórdia. Pode falar, Éder, misericórdia. Fala, misericórdia. Amém, aleluia. Todo mundo achou? Então tá, o texto das Escrituras, irmãos, que a gente vai falar essa manhã, e diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, por acaso Cesareia de Filipe era uma praia, gente, muito bonita por sinal. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: olha, Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que você é Elias, e ainda existe um outro grupo de pessoas que estão dizendo que você é Jeremias ou alguns dos profetas do Antigo Testamento. Mas vocês, perguntou Jesus, e quem vocês estão dizendo que eu sou? Então Pedro, ou Simão Pedro, respondeu e disse: Jesus, tu és o Cristo, ou tu és o enviado, ou tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para Pedro e afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, ou Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o Pai que está nos céus que te revelou isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então disse e advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Até aqui. Uma das grandes questões que a gente normalmente começa a pensar no final de um retiro é justamente que nós aqui, durante esses dias que passamos, de sexta-feira à noite para cá, a gente viveu, de certa forma, dentro de uma ilha, né, que ela, a princípio, ela não é real das nossas vidas. Ela não é real em que sentido? O que nós vivemos aqui não vai acontecer amanhã, por exemplo, na segunda-feira, e nem na terça e nem na quarta. A gente se reuniu aqui por um tempo totalmente diferente. Ninguém aqui trabalhou. Alguém trabalhou aqui esse final de semana? Você trabalhou, Lucas? Mais ou menos, né? Você trabalhou, não foi assim um trabalho assim. Quem daqui limpou a casa esse final de semana? Alguém limpou aqui? A Jéssica limpou? Cadê a Jéssica? Você limpou, Jéssica? Mais ou menos também. Quem daqui pegou o busão? Ninguém pegou o busão, gente. Ninguém foi. Glória a Deus.
Não, mas aquele ônibus ali, irmão, que ele nem considera. Ando do Transtuja para o Gideon, já pensou? Um Tupi Norte daquele ali. Eu não queria nem que a Kelly fosse me pegar mais lá na Tupi, eu só queria viajar com aquele negócio ali. Então a gente viveu aqui uma realidade que é uma realidade que não é o normal das nossas vidas. A gente viveu, né, esses dias juntos nos quartos, brincando, conversando, orando, meditando na palavra de Deus, cantando os louvores. Mas, de fato, a gente vai sair daqui hoje e a gente vai voltar e defrontar com as realidades da nossa vida, do cotidiano. Né? Em última instância, amanhã é segunda-feira. Só para lembrar os irmãos, amanhã é segunda-feira. E isso é muito interessante, porque o Novo Testamento, em específico, né, inteirinho, ele vai mostrar que a gente vive essas duas realidades. A gente, ao mesmo tempo que a gente é cidadão do reino de Deus, a gente também é cidadão do mundo. Ao mesmo tempo que a gente vive nessa dimensão do reino, da oração, né, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, e de tempo de louvor e adoração, e a gente parece que se liberta das preocupações, né, do cotidiano, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Ao mesmo tempo, nós também somos cidadãos do mundo. Nós somos alunos de uma escola, ou somos, né, funcionários de uma empresa, somos empresários, somos síndicos, somos mecânicos, eletricistas, advogados, pastores, professores, administradores. O que mais que tem aqui? Estudantes, né? Somos proprietários de lojas, somos mães, pais, filhos. E a gente tem os nossos papéis sociais. E então a gente vive nessa ambiguidade de sermos cidadãos do reino de Deus, ou seja, somos cidadãos de um reino que é de um outro mundo, que é de Deus, que é do reino dos céus, que está acima de nós, e que a gente experimenta esse reino, né, em porções, vamos dizer assim, homeopáticas, em pequenas porções, aqui em casa, na igreja. Mas a gente também vive esse dilema de sermos também cidadãos do mundo. E o Novo Testamento está cheio, carregado dessa expressão: olha, vocês são estrangeiros nessa terra, vocês são embaixadores de Cristo no mundo. Ou seja, nós somos os cidadãos desse planeta, mas ao mesmo tempo nós somos um pouco extraterrestres também, se assim por dizer. Né? Porque a nossa identidade não está aqui na terra. A nossa identidade está em Deus, mas o nosso RG está registrado numa delegacia de polícia numa cidade tal, onde nós nascemos, etc. E é muito interessante isso, porque todos nós vivemos esse dilema. Como é que a gente vai conseguir transferir, ou como é que a gente vai conseguir carregar a experiência que a gente teve com Deus e com a comunidade de Deus para o cotidiano da nossa vida? Como é que você vai viver isso lá na sua escola? Como é que você vai conseguir não ser um fariseu? O que era o fariseu? É aquele que ele era um personagem, né, que ele tentava ser um homem, uma mulher de Deus no mundo, mas ele não conseguia fazer isso. Ele vivia dois personagens. Né? Ele era o Clark Kent, ele entrava de terno e gravata na cabine e saía com a capa. Então, ele tinha uma cabine na frente da igreja, né? Aí ele entrava com terno e gravata e saía com a capa, entrava para a igreja. Lá ele era o super-homem do reino de Deus. Aí ele voltava, entrava na cabine na frente da igreja, vestia o terno e gravata e ia viver a vida normal dele. E nós não somos super-heróis, nós não somos o super-homem, que andamos trocando de roupa, né? E uma hora temos superpoderes e outro momento a gente não tem poder nenhum. Nós somos o Samuel, a Kelly, o Salo, a Jéssica, somos, né, o Neto, somos o Gabi, somos o Joelson, né? A gente tem um nome, a gente não tem esses superpoderes no sentido de ficar mudando de personalidade como o Homem-Aranha, como o Homem de Ferro, etc, etc. A gente é um só. E é engraçado que
a gente lê o tempo todo o Novo Testamento e a gente vai ver que Jesus teve uma preocupação, em particular, em todo o discurso dele nos 3 anos que ele viveu entre nós, vamos dizer assim, como pessoa. Quem acha aqui, ou quem consegue dizer aqui, qual foi a principal mensagem de Jesus, ou sobre qual assunto Jesus mais falou durante o seu tempo de ministério, vamos dizer, como pessoa, né, entre nós? Quem arrisca aqui? Quem arrisca? Comunhão? Não. Detalhe, ó, eu comprei chocolates para presentear as pessoas que acertarem. Então, assim, as perguntas mais difíceis vai ter charge, prestígio e diamante negro, e as mais fáceis daí é rapadura. Não. Não. Sobre o reino de Deus. É Xuxa. Ela leu o esboço de madrugada aí. Você leu o esboço na madruga, eu dormindo, irmão. Estão dizendo para dar rapadura. Ó, como eu sei o que você gosta, pega o charge aí. Depois a gente conversa. Mas é o seguinte, eu tenho uma prova para isso. Quantas vezes Jesus refere-se a essa palavra, reino de Deus? Quem se aproximar mais ganha uma rapadura, do número. Quantas vezes tem a palavra reino de Deus na boca de Jesus ou no discurso de Jesus em todo o Novo Testamento? Vamos lá. 40, 36. Quem se aproximar mais, 52. Pode ser menos, pode ser mais. Vamos lá. Eu vou melhorar o prêmio vai ser o prestígio, então. 100. Quem mais aí? Quanto? Não. Meu Deus, rapaz. A reda daqui é 666. Olha, tem... Quanto? 25. Quem é que falou 100 aqui? Então você chegou mais próximo do número, porque foram 90 vezes o número de vezes que Jesus se refere ao reino de Deus. De todos os seus discursos, o reino de Deus é a principal temática do discurso de Jesus. Mais do que a salvação, mais do que qualquer outra coisa. Gente, tem mais chocolate aqui, que vão vir as perguntas. E é interessante, porque a gente leu tantas vezes já a palavra de Deus então o meu objetivo essa manhã com vocês é tentar, numa linguagem, fazer uma tradução dos conceitos do Novo Testamento para uma linguagem bem própria. O que significa o reino de Deus? Que é essa mensagem principal de Jesus e que tem tudo a ver com o que a gente vai viver a partir de segunda-feira. Como é que a gente sobrevive nessa dinâmica entre ser um cidadão do mundo e ser um cidadão do reino de Deus ao mesmo tempo? O reino de Deus, irmãos, em resumo, é uma maneira diferente de enxergar a vida. Simples assim. Grave comigo. O reino de Deus é uma maneira diferente de se enxergar a vida. Grave isso com você. Porque é isso que o reino de Deus é. O reino de Deus, quando Jesus vai nos seus discursos tentando mostrar através de parábolas, através de histórias, de testemunhos e de discursos, nitidamente você percebe que Jesus não quis trazer uma nova religião. Você não vê Jesus criando uma hierarquia, você não vê Jesus construindo um templo na esquina, né, de Jerusalém. Nós vamos construir uma igreja aqui, vai ter uma hierarquia, nós vamos construir aqui, né, um corpo doutrinário. Não vai ter nada disso, ele não construiu uma instituição religiosa. Então, a primeira ideia assim, é que Jesus não veio trazer uma nova religião no sentido de uma instituição religiosa, ele não traz isso.
E ele também, assim, não permite que sejam atribuídos a ele coisas que não eram da sua missão como filho de Deus. Por exemplo, uma das coisas que tentaram atribuir a Jesus, que ele fosse um milagreiro. Jesus, faz um sinal aí para nós, ver como tu é poderoso. Ele falou, não vou dar sinal nenhum para vocês. Se vocês quiserem, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Lembra? Que ele se referiu que Jonas permaneceu 3 dias na barriga do peixe e depois saiu para fora. Ele estava se referindo à sua própria ressurreição. Ele falou, o único sinal que eu vou dar para vocês, que eu vou dar para vocês, é a ressurreição. Não dá mais sinal nenhum. E ao contrário do que todo mundo pensa, quando Jesus fazia os milagres, o que ele dizia? Não conta nada para ninguém, não. Fala nada para ninguém. Então é interessante que a gente vê, às vezes, muitas igrejas cristãs tentando propagandear Jesus através do uso de milagres. Vem para cá que Jesus faz milagre aqui na minha igreja. A minha igreja aqui é uma explosão de milagres. Aqui Olha, e aonde Jesus está, com certeza vão haver sinais miraculosos. Mas isso nunca foi o outdoor de Jesus. Nunca foi. Ele nunca quis para si ser reconhecido como um milagreiro. Ele também nunca quis ser reconhecido como general. Quando disseram, vamos lá, vamos agora Jesus, pega a espada aí, vamos arrebentar com César, vamos acabar lá com aquele negócio de Roma, tudo, nós vamos botar, arrebentar na boca do balão. Não. Vocês dão a César o que é de César, para Deus vocês dão o que é de Deus, deixa o César com as suas coisas, nós temos uma outra parada totalmente diferente. Então, é interessante que Jesus nunca permitiu também que o seu movimento fosse ligado a qualquer transformação social, movimento. Ele não quis formar um sindicato, nem um partido político, nada disso. Então, ele não quis formar uma instituição, não quis formar também nenhum partido político, nenhum movimento. O que o Jesus quis fazer em todo o seu tempo? Ele quis que nós mudássemos a nossa maneira de ver a vida. A maneira como nós olhamos a nossa vida, a maneira como nós olhamos para o nosso corpo, a maneira que nós olhamos para as pessoas, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa era a grande sacada de Jesus. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver isso, que Jesus vai tentar nos dar um novo jeito de viver. E é isso que nós estamos fazendo. Esse tempo que nós passamos aqui é uma outra maneira de viver. É uma outra maneira de viver, ou não é? O que nós vivemos aqui, você talvez dificilmente vai conseguir viver isso na empresa que você trabalha. Ou na escola onde você estuda. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vou reordenar a vida de vocês, eu quero reordenar as emoções de vocês, os sonhos, os projetos de vocês. E aí ele começa, irmãos, virar um mundo de cabeça para baixo. Como é que ele começa a virar um mundo de cabeça para baixo? Ele começa dizendo assim, olha, eu vou fazer aqui um resumo. Olha, os últimos vão ser os primeiros. O menor, o pequenininho, o mais frágil, o que tem mais medo, o que não tem armadura, o que não tem espada, o que não tem poder, esse pequenininho, no reino do mundo não é nada, mas no reino de Deus ele é o maior que tem. Percebe? Jesus pega os valores e ele inverte. Aí tu assim, mas como assim? Porque você é cidadão do mundo, não é? E nos cidadãos do mundo, quem é o cara que bota para quebrar? É o mais forte. É quem tem mais grana. É quem tem mais poder. É quem tem mais dinheiro. É quem tem mais espaço na mídia. Não é verdade? Se você tem grana, você pode. Se você tem dinheiro, se você tem poder, se seu pai e sua mãe é de uma família poderosa, você pode as coisas. Mas se você mora lá num bairro e pega ônibus e ganha um salário pequenininho por mês, se você é um ralado, então no mundo, no cidadão do mundo, você é pequeno. E aí Jesus diz, não. Os cidadãos do reino de Deus é o contrário. Os cidadãos do reino de Deus, se você quer ser grande, o que Jesus falou? Você tem que servir primeiro. Aí fala, pô, mas que interessante. Quer dizer que na cidade dos homens o grande é o poderoso, mas na cidade de Deus, como dizia Agostinho,
o pequeno é. Eu falei, que bom então, porque, né, pago o carro, né, não, tenho que pegar ônibus, tenho uma vida, eu sou um ralado, sou um pequenininho. Pô, quer dizer que no reino de Deus, então, eu sou alguém? Embora no reino dos homens eu possa ser ninguém. Jesus dá essa guinada de valores, onde o pequeno passa a ser grande e o grande passa a ser pequeno. Ele vai falando outras coisas, por exemplo, ele diz, olha, os herdeiros do reino de Deus são quem? Segunda bem-aventurança de Mateus 5. Quem são os herdeiros do reino de Deus? São os mansos. Pô, que interessante, né? Não é o bombadão, como é que é o John Jones lá? Não é ele que vai herdar o reino. O que bate, o que quebra tudo. Não é ele. Não é o Marcola do PCC, que manda incendiar São Paulo, que bota fogo no ônibus. Esse não é esse. É aquele que sofre, é aquele que, em respeito aos seus pais, ele se cala. É aquele que, em respeito às autoridades, ele consente. É aquele que, podendo dar o tapa na cara, abdica de dar o tapa na cara. É aquele que, podendo humilhar, não humilha. É aquele que tem no seu coração a capacidade obrigado, Salo, de ser manso. E o manso não é o trouxa. O manso não é o trouxa, o idiota. O manso é esse que tem dentro do seu coração a certeza de que a não violência é o melhor caminho. E então, assim, Jesus inverte de novo, porque quando a gente está lá no, né, quando a gente é cidadão do mundo, o forte é o que, né, que tem as melhores casas, ele mora nos melhores bairros, ele tem os melhores carros, ele veste as melhores roupas, ele viaja para os lugares mais bonitos. É esse, não é? O reino do mundo não é assim? Quando somos cidadãos do mundo não é assim? É quem pode mais, é quem tem mais força. Mas Jesus disse, no meu reino é uma outra pegada. No meu reino, quem é cidadão é o manso. E às vezes você pensa, o cara foi lá e sentou o dedo, falou isso e o cara não falou nada. Que trouxa, né? Não, no mundo ele é um trouxa, na cidade dos homens ele é um trouxa, na cidade de Deus ele é o herdeiro dos céus. E isso faz toda a diferença. É interessante que Jesus ele vai invertendo esses valores. Ele vai dizendo, olha, se na cidade dos homens quem recebe mais é quem é maior, na cidade de Deus quem dá mais é o maior. Quem dá mais, quem é mais generoso, esse é o maior. Então, o que Jesus vai fazendo? O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é esse. É um grupo de pessoas que foram iluminadas pelo Espírito de Deus e que, iluminados agora pelo Espírito de Deus, passam a ter agora o seu sistema de valores transformados pela revelação de Deus. Então, o que é o reino de Deus? É o cara ter uma carteirinha da Igreja Assembleia de Deus, resgate, quadrangular? Não. O reino de Deus é feito por homens, mulheres, jovens, como eu e como você, que possui o seu sistema de valores pautado na palavra de Deus e na revelação de Deus. É isso. E sabe que daí é o mais massa? Né? E o Neto vai rir de mim porque eu falo desse negócio de massa, esse negócio é lá de Criciúma. É que o mais massa de tudo é que o cidadão do reino de Deus, então, ele não é reconhecido pela roupa que ele veste. E nem pela carteira que ele tem no bolso. E se tem um jacarezinho ou não na roupa dele, não importa. O que importa é quem ele é na sua essência. Jesus está falando de comportamentos, de maneiras de ser, de maneira de existir e de maneiras de falar. E aí, irmãos, o reino de Deus ele pode habitar tanto nas Filipinas, quanto na Costa Rica, quanto na África, nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Brasil. Nós podemos estar no Rio de Janeiro ou na Praia do Ervino, porque o cidadão do reino de Deus não está ligado a algo que é externo a nós. Não é a roupa que eu uso, não é a casa que eu moro, não é a minha conta bancária, não é aquilo que eu sei, nada disso. É a maneira como eu vejo as coisas.
É a maneira como eu decido cada coisa na minha vida. E quando eu passo a decidir cada coisa na minha vida conforme esses novos valores que Jesus foi nos ensinando, então você já é um cidadão do reino. Você já é. É como se cada um de vocês tivesse uma lamparina nas mãos, e quando você inverte a polaridade desses valores, e quando você se enxerga conforme esse novo olhar de Jesus para a vida, é como se Deus riscasse então o fósforo e acendesse a luz do lampião da sua vida. E você começa então a brilhar como um cidadão do reino de Deus num mundo que está em trevas. É isso que Jesus vai falar. E eu estou tirando vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que é a luz? A luz é isso, irmãos. A luz é isso. Jesus não foi um bispo, ele não foi um papa, ele não foi um pastor, ele foi um homem, Deus, que nos ensinou a viver numa maneira completamente distinta. E ela era tão louca, tão pirada, tão diferente, tão maluca, que eles disseram, esse cara é louco, crucifica ele. Bota ele na cruz. Pirou na casinha. Mas por que ele tem que ir na cruz? Porque ele está falando de um outro reino. E é assim que acontece comigo e com você. Quando você volta agora e pegar o busão e voltar para a realidade da sua casa, é isso que precisa ser carregado. São essas amizades que você estabeleceu, essa capacidade de abraçar, de dar a mão, de servir, de trazer uma água, de pagar a conta para um amigo, de deixar ele dormir no seu lugar, de emprestar uma toalha, a pasta de dentes, essa coisa de ser servo e não ser senhor, ser pequeno e não ser grande, saber se fragilizar, né? O que é saber se fragilizar? É abrir o coração e deixar a alma aparecer. A gente anda com as carapuças, e com as armaduras o tempo todo lá fora, na cidade dos homens, e a gente chega na cidade de Deus e a gente pode abrir o coração. E quando a gente abre o coração, a gente se fragiliza. Não é verdade? Porque a gente permite que outra pessoa conheça nosso coração. E aí você pode imaginar assim, então ser crente é uma coisa tão simples, mas tão verdadeira. E isso é o que Deus vai nos mostrar. Gente, olha, o caminho para o reino de Deus é esse. E quando nós aprendemos esse caminho, então nós aprendemos a viver com uma dupla cidadania. Eu posso continuar servindo lá na engenharia da Tupi, fazendo projetos elétricos, e ser um cidadão da cidade dos homens, e ao mesmo tempo a minha maneira de lidar com as pessoas que estão ao meu lado, o respeito à minha liderança, quando eu vou no refeitório, que eu chego com o bandejão, a pessoa que está me servindo, a maneira que eu trato ela, que eu olho para ela, a maneira como eu me lido com as pessoas que limpam as ruas da empresa, que eu faço, a maneira como eu dirijo o meu carro, como eu olho para minha esposa, como eu lido com as minhas filhas, a maneira como eu olho para o meu corpo, como eu trato ele, como eu dou dignidade para ele, isso então me dá uma segunda cidadania, que é a cidadania do reino de Deus. E Deus está querendo, e já fez isso, Ele está querendo fazer de todos nós aqui, homens e mulheres de dupla cidadania. Amém? Gui, Deus não está querendo que a gente viva como João Batista, escondido num canto. Ele não quer que a gente seja só cidadão do reino de Deus, da cidade de Deus. Senão nós teríamos que ficar aqui no Ervino para sempre, amém? E não dá. A gente veio para cá para viver a dupla cidadania. E a dupla cidadania é isso, nós somos cidadãos da cidade de Deus e somos cidadãos também da cidade dos homens. Então, nós carregamos conosco essa contracultura. Nós vamos contra a cultura, porque a cultura dominante é a do mais forte, do maior e do que quer ser servido. E a cultura do reino é do menor, do mais fraco e do que serve. E aí, por isso que a Bíblia vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por que tem esse trocadilho de palavras? Exatamente porque Jesus, quando nas 90 vezes que ele vai falar sobre o reino de Deus nas suas mensagens, discursos e parábolas, ele vai mostrar que cada um de nós precisa viver nesse sistema de valores invertido. Então a gente pega, sabe,
a constituição da cidade dos homens e vira de cabeça para baixo e a gente sai na rua. E aí a pessoa olha a Mary lá, que louca, ela é cidadão dessa cidade dos homens, mas parece que ela vive na lei de uma outra cidade. Quem é essa moça? Quem é que legislou essa lei no coração dessa moça? Porque essa moça tem uma outra lei dentro dela. Vocês percebem? É uma outra lei. Não é a lei do mais forte, do que quer ser servido e do forte. Não, é uma outra lei. E aí ela assim, mas quem deu essa lei? Se tem uma outra lei, tem um outro rei, ou tem alguém que ordena essa outra lei. E é isso, é o reino dos céus e o reino da terra, cidade dos homens e cidade de Deus, o tempo todo militando contra nós. E você precisa fazer uma escolha. Você vai continuar a partir de amanhã sendo cidadão da cidade dos homens. Mas você precisa trazer no seu coração sempre que você também é cidadão da cidade de Deus. E a cidade de Deus possui uma outra lei. Uma lei que não está na Constituição, mas uma lei que o Espírito de Deus impetra no nosso coração. E que quando você está lá e você tenta aplicar a lei dos homens, o Espírito de Deus fala no teu coração. Não é assim. Quando você tenta dar o tapa na cara, ele fala para você, não é assim. Não é verdade? Quando você se embrenha por caminhos errados, você sabe, seja na internet, na vida ou em qualquer lugar, o Espírito de Deus diz para você, não é por aí. Você é cidadão de um outro reino. Você olha o passaporte verde do Brasil e aí tem um outro passaporte dourado do reino dos céus e ele fala, não esqueça da tua cidadania celestial. Porque você é um cidadão dos céus. E não pensem que as pessoas não sabem disso. Você pode tentar ser um crente 007. Tente ser. Todas as vezes que você tropeçar, alguém vai dizer, mas você não é um cidadão do reino dos céus. Você não era crente, em outras palavras. Não é verdade? No primeiro tropeção ele diz, você não é da família Silva, você não é de Joinville, você torce para o Vasco ou para o Flamengo, não. Ele diz, você não é crente. Porque os cidadãos da cidade dos homens sabem que nós também somos cidadãos do reino de Deus. Eles sabem. Eles podem no dia a dia não falar isso, mas eles sabem que dentro do nosso coração tem uma outra lei. E aí, quando a gente tropeça, eles falam assim, ei, para aí, você está infringindo a lei da cidade de Deus. Por que você infringiu? Ele é um caco, ele agita, tropeça, faz a maior zoeira. Mas ele diz, mas eu sou da cidade dos homens, essa é a lei da cidade dos homens. Eu adulterar, ver pornografia, eu dar porrada, usar drogas, isso para mim não tem problema, essa é a lei da cidade dos homens. Mas você não. Você é da cidade dos homens, mas tu tem um outro passaporte. Você é da cidade de Deus, e aí, cara? Você está pisando na bola. E aí o Espírito Santo vai dar aquela multa, né? Tem aquela multinha, porque você infringiu as leis da cidade de Deus. E é assim que acontece. Eu estava vendo aqui um texto da revista Ultimato que me ajudou muito. No discurso do monte, né, capítulo 5 de Mateus, que é, em suma, irmãos, talvez se toda a Bíblia se perdesse e sobrasse só o sermão do monte, praticamente nada da mensagem de Deus teria se perdido. Porque o sermão do monte é o núcleo da mensagem de Jesus. E aí, a gente for pegar assim, num trocadilho de palavras, ele vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 3 e 4, ele vai dizer, os cidadãos do reino de Deus é um povo quebrantado. Um povo que chora, um povo quebrantado. Os cidadãos do reino de Deus são aqueles que reconhecem a sua insuficiência. São aqueles que reconhecem que são incapazes de salvar a si mesmos. Eles são quebrantados porque eles sabem que não são merecedores de ser cidadãos da cidade de Deus. Então, a primeira característica de um cidadão da cidade de Deus é que ele é um quebrantado. Ele sabe que ele é um furão, ele sabe que ele tropeça, e ele sabe que ele só está de pé porque Deus faz que ele esteja de pé. Então, ele se fragiliza, né? Ele não é o pancadão, o bombadão, ele é um quebrantado.
Primeira característica do reino de Deus. Está ali, capítulo 5, versículo 3 e 4. No 5 e 6 ele vai dizer, olha, o povo de Deus, os cidadãos do reino de Deus, ele é um povo humilde. Ele é um povo manso, é um povo que entende o seu lugar no mundo, debaixo do senhorio de Cristo. As suas bandeiras serão sempre as da entrega sacrificial em amor. É um povo comprometido com as causas da justiça restaurativa. Ele é desejoso por ver os valores do reino de Deus sendo sinalizados sobre a terra. Ou seja, o povo de Deus é um povo humilde. Então, quando você vê um mala, sem alça, arrogante, você já sabe que ele só tem um passaporte, né? Assinado pelo o encardido lá, o peludo. O passaporte dele, porque a cidade do reino dos homens, irmãos, quem outorga lá, a única viagem é a viagem de ida. Viagem de ida para o forno do inferno, irmãos. Essa é o passaporte da cidade dos homens, é essa. E nós temos os passaportes da cidade dos homens nas nossas mãos desde que nós nasceram. E aí quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ele disse assim, ô Maranga, é o seguinte, você não vale nada, você não é nada, você é pó. Você estava aqui sábado de manhã e você ouviu a mensagem. Então você é pó, é o seguinte, eu vou te dar um segundo passaporte, cara. Porque com o primeiro que você tinha, você ia para o inferno. Mas agora, com o segundo que eu vou te dar, que não é teu, eu vou te dar. Deus disse, eu vou te dar. Com esse passaporte, tu passas agora a ser um cidadão do reino dos céus. E tem uma viagem marcada para a glória daqui a um tempo. E quando eu chegar a data e o horário, você vai junto comigo. É isso que Jesus veio dizer em todas as suas parábolas. Se você tem um segundo passaporte, o do reino dos céus, se você é humilde, saber que a nossa vinda aqui na terra não é para fazer culto somente, para fazer retiro somente, e isso tudo é muito importante, o culto é muito importante, os retiros são muito importantes, mas essencialmente a mensagem de Jesus foi essa, como é que nós vamos ser e como é que nós vamos lidar nessa relação entre o reino dos céus e o reino da terra, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Porque essa é a grande pira. Porque se Jesus nos levasse para uma ilha cheia de crente, sabe? Só tinha crente, igreja, louvor, é uma bênção. Eu poderia viver para sempre aqui no Ervino com vocês, ok? Só que não é essa a nossa. Jesus disse, ó, todo um poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vocês vão. E é para nós ir. E é para você voltar lá para sua casa, para o Nova Brasília, para o Boa Vista, para o Itaú, para o América. É para você voltar para lá, você tem que ir. Tu tem que voltar para a tua Galileia, para a tua Judéia, para a tua Samaria e alguns lá para os confins da terra. Amém? Porque você precisa exercer a sua dupla cidadania. Você precisa. Porque isso aqui é uma bolha, irmãos. Já viu aqueles negocinhos de Natal que você ganha, que é uma bolinha assim, que tem uma casinha bonitinha soprando isoporzinho, como se fosse a neve? Você olha aquilo, mas nós estamos no Brasil, 40 graus, aí você olha aquilo, né? Aquilo não existe, só existe dentro daquela bolha, aquela nevezinha. E é assim, irmãos, isso aqui só existe dentro dessa bolha. A partir de amanhã, a gente já pega no busão o outro passaporte. E aí estamos com os dois, da cidade de Deus e o outro passaporte com a cidade dos homens. E aí nós vamos ter que ser profissionais, estudantes, marido, mulher, namorado, noivo, tal, e a gente vai ter que agora mostrar que a gente é embaixador de um outro reino, num reino que está em trevas, num reino que prega a violência, o tapa na cara. Ei, ei. Ei, ei.
assassinado no Brasil. No Brasil, nós não estamos falando no Iraque, nem no Afeganistão. Nós estamos falando que a cada 10 minutos alguém morre assassinado no nosso país. Essa é a cidade dos homens. O número de divórcios cresce assustadoramente. Violência, pancadaria, sequestro, adultério, pornografia, tudo. Essa é a cidade dos homens. Esse é um dos passaportes que nós carregamos nas mãos. Eles sabem que nós viemos de lá também. Eles sabem que tudo isso está muito próximo da gente e flertando o tempo todo com a gente. A grana, o sexo, o poder, a violência está o tempo todo flertando. Só que nós temos nas nossas mãos um outro passaporte, o passaporte do reino. E é esse passaporte que quando a gente olha, a gente não vê a nossa fotografia. A gente vê a fotografia do Senhor nele. Porque ele não é nosso, ele é do reino, mas foi dado a nós. E nós olhamos, abrimos o passaporte, está lá o seu nome. Mas a foto não é sua, é de Deus. E é esse passaporte, que não é seu, mas tem o seu nome, que pode e te capacita a viver na cidade dos homens, sendo ali um cidadão dos céus. É isso. Então, o cidadão do reino dos céus, ele tem essa percepção que ele não tem a força, que não é pelo seu braço, pelas suas capacidades. A Bíblia diz assim, olha, tem uma passagem muito interessante, a Nete deve lembrar, quando a Bíblia diz assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, não é verdade? E aí o diabo, ele manda resistir, né? E aí quando ele fala da mulher, ele diz assim, ó, foge da mulher. Já viu? Do diabo, ora, resiste, fala no nome de Jesus. A mulher, o sexo, corre, nego, você vai dar com murros na água. Você vai dar. Não tenta com as suas forças que você vai dar com os murros na água. E o cidadão do reino dos céus é isso. É um povo que está o tempo todo, é um povo compassivo, é cheio de graça, é um povo generoso, é um povo capaz de se doar, de fazer pelo outro, é isso. Versículo 7 ao versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. É um povo também perseguido por causa disso. Versículos 10, 11 e 12. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser chamados de idiotas, de trouxas, vocês vão ser chamados de fracos, vocês vão ser chamados de pessoas de pouca capacidade intelectual, porque vocês têm servido a um outro reino. E não se assuste por isso. Está lá, versículo 10, 11 e 12 do Sermão da Montanha. Quando você pegou o passaporte do reino, você vai levar pedrada. Vai levar. E se você não levar porrada, tem alguma coisa estranha. Você está carregando um passaporte na mão e um outro no bolso. Porque se você carregar os dois nas mãos, com certeza você vai sofrer essa questão. É por isso, amados, que o Senhor, Ele está ministrando nos nossos corações, por todo esse ano, durante o esconderijo que a gente viveu, aqui nesse retiro, o Senhor está nos capacitando a viver uma vida que nós não somos capazes de viver por nós mesmos. Os irmãos entendem? O Senhor está capacitando você e cada um de nós aqui a viver uma vida que nós não temos capacidade de viver sozinhos. Sozinhos nós conseguimos viver na cidade dos homens. Tranquilo. Qualquer um de nós aqui consegue sem esforço nenhum viver na cidade dos homens, ou não consegue? A cidade da grana, da porrada, do sexo, do poder, da balada, da droga, da loucura, não é? Ninguém precisa fazer força nenhuma. Aí você diz assim, o neto pode dizer, mas pastor, como é que eu vou viver então como cidadão do reino de Deus? Sozinho. E é aí que está a pegada, porque você não está sozinho. E é isso que o pastor Theo falou ontem à noite. Se você tem no seu coração e no seu entendimento que o Espírito Santo nos capacitará, e Ele está conosco nos capacitando a viver uma outra realidade, é esse Espírito que vai fazer com que você sobreviva na cidade dos homens, sendo um cidadão do reino dos céus. Sem Ele, irmãos, não se assuste, você vai para a lona no primeiro round. Amém?
para a lona. Não tem chuchu, meu nego. Vai para a lona, no primeiro round. Porque nós não temos essas forças. E é por isso que o Senhor despeja o seu Espírito sobre nós. E é por isso que Ele nos carrega do seu amor. O amor não é uma coisa que nos é voluntário. Ninguém pode dizer para você amar. Douglas, ame. Como assim? O amor não é uma lei. É como se eu dissesse para o Éder, você precisa comer brócolis. Você gosta de brócolis? Vocês gostam de brócolis? A Emily, a Kelly gosta de brócolis. Sementinha. Você gosta, Salo, de brócolis? E se alguém dissesse para você, goste de brócolis? Você diz, mas eu não gosto de brócolis. E não tem como alguém dizer para você gostar de uma coisa que você não gosta. Então, se a Bíblia diz para você, ame, você nunca vai ser capaz de amar por você mesmo, porque o amor não é uma coisa que se ordena. O amor é uma coisa que nasce dentro de nós sem que a gente saiba. O amor por alguém, por uma criança, por um filho, pela esposa, por alguém, ele nasce sem que você queira. Por isso que o amor não vem da cidade dos homens, ele vem da cidade de Deus. Ele não vem dessa terra, ele vem do céu. Por isso que o amor é a lei de Deus. Na verdade, na cidade de Deus não há lei, há o amor. A lei precisa ter só na cidade dos homens. Por quê? Porque a lei tem que dizer para você, não mate, porque ao contrário, você mataria. Ela tem que dizer para você, não roube, porque do contrário, você roubaria. Ela tem que dizer a você, não minta, porque do contrário, você mentiria. A lei tem que dizer para você fazer aquilo que naturalmente você faria. O amor é o contrário. O amor, naturalmente, você não faria. Porque se você amasse, você não mataria. Porque se você amasse, você não roubaria. E se você amasse, você também não mentiria. O amor é celestial. O amor é a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que em Gálatas 5 diz, e o fruto do Espírito, e o fruto do poder de Deus, e o fruto da presença do Espírito Santo na vida de vocês é o amor. E o amor é diferente da virtude. A virtude é quando a gente faz de conta que ama. Já viu? Pastor Tel que gosta de filosofar? A virtude é quando você faz de conta que ama. Vou dar um exemplo. Quando você está no Natal e você compra um presente para o seu filho, por exemplo. Dar presentes é um ato de generosidade, não é? É um ato de generosidade. Quando eu dou um presente para minha filha, eu digo o que para ela? Olha como o papai é generoso. Ser generoso é uma virtude. Eu não digo isso para ela, eu digo, filha, o pai ama você. Ser generoso é a gente fazer como se a gente amasse. Ser leal, ser verdadeiro. Porque a gente não consegue amar o mundo inteiro. Você pode dizer, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos e amo mais alguns 2, 3 amigos meus. Mas o que fazer com os outros 6 bilhões de pessoas? Não dá para amar todo mundo, amém? Então, quando não há o amor, Deus nos deu a virtude. A virtude é fazer como se nós amássemos. Então, a gente é generoso, leal, verdadeiro, sincero, que são atitudes que alguém que amasse faria sem pensar. Então, a virtude é como se você amasse. A virtude é um simulacro do amor. Mas ela é real, ela é verdadeira, ela é do reino dos céus. E quando não tem a virtude? Aí quando não tem a virtude, irmãos, então vem o respeito. Você imagina que você está andando naquele terminal amplo da cidade de Joinville, o terminal de ônibus, né? Aquelas 4 ou 5 quadras, todo mundo tem espaço para caminhar no terminal de Joinville, você entra lá e você esbarrou em alguém. Quando a Nete vai lá e esbarra em alguém, você faz o que, Nete? Desculpa. Você nem sabe quem é ela. Foi por educação. Não é verdade? Foi por educação. Você não foi generosa e disse, olha, eu desejo muito que você me desculpe, porque você é uma pessoa muito especial aqui nesse terminal de ônibus. Então, poxa, de todo o meu coração, você me perdoe. Não foi isso. Você diz desculpa por uma conveniência social. E ser
ser educado é um simulacro da virtude. Então, ser educado é uma simulação da virtude e a virtude é uma simulação do amor. Só Deus pode nos dar o amor. A virtude a gente pode ter, o respeito a gente pode ter, e quando não há nem a virtude, nem o respeito, nem o amor, aí há a barbárie, que é o que a gente vê aí fora. Por isso, irmãos, continue firme na fé. Volte para sua casa, certos de que Deus lhe deu um outro passaporte. Que você tinha um deles só, e Deus te deu outro. E seja uma bênção onde você for. Porque onde você está é exatamente o lugar onde Deus precisava que você estivesse. É naquele bairro, é na sua casa, é naquela faculdade, naquela escola, que Deus quer fazer com que os cidadãos da cidade dos homens conheçam um pouquinho também da cidade de Deus. E quando nós voltar nesse busão para Joinville, é isso que Deus quer fazer com você. Você, em específico. Ninguém aqui está no mesmo lugar. Aonde você estiver, ela não está. Se você não for um cidadão do reino dos céus naquele lugar, ninguém mais vai o ser. Entende isso? Entende isso? Você não é mais uma peça no reino de Deus. Você é a peça do reino de Deus aonde você está. E se o teu candelabro não brilha, se o teu sal não salga, e se a tua luz não resplandece lá, então só a cidade dos homens vai operar. Mas, quiçá, irmãos, de outra maneira que nós possamos todos erguer o passaporte do reino de Deus. Todos nós. E é isso que Deus está nos fazendo. O que a gente veio fazer no Refúgio 2014, irmãos? Nós viemos aqui para Deus continuar nos aperfeiçoando e iluminando, para nós aprendermos a viver com a nossa dupla cidadania. É isso. Nós vamos voltar para lá. Aprendendo a ser mais amigos, aprendendo a ser mais professores, cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores irmãos, porque nós vamos para lá e vamos dar um carteiraço no mundo, amém? Com outro passaporte que está no nosso nome, mas tem a fotografia de Jesus. Por isso Pedro disse, olha Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Perguntaram, né, Jesus perguntou para os seus discípulos, e aí ele disse, Senhor, tu és o Senhor, o Cristo, tu és aquele que tem a fotografia no meu passaporte. E aí Jesus falou para Pedro, tu dissesse bem, cara, porque essas coisas não são cidadãos da terra que sabem disso. Foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Isso é do cidadão do reino dos céus. Então faça uma coisa, eu vou te dar a chave do reino dos céus, para que tudo que tu ligares nessa terra, seja ligado nos céus também. E tudo que você ligares em oração lá nos céus, Deus vai honrar você aqui na terra. Você tem essa chave. A chave da cidade não está com o Udo Deller. A chave da cidade não está com o prefeito. A chave da cidade está nas suas mãos. Ele disse para Pedro, aqui está as chaves da cidade. Você é um cidadão de Joinville, mas eu vou te dar agora uma outra chave para você carregar. Se você olhar o símbolo do Vaticano, ele tem duas chaves cruzadas. O símbolo papal, ele tem duas chaves cruzadas assim. E ele fala desses dois poderes que nós temos. O poder horizontal de ser um cidadão da cidade dos homens, mas ao mesmo tempo dessa relação vertical, de sermos cidadãos e temos também a chave da cidade de Deus. Vamos levar a cidade de Deus para a cidade dos homens. É isso que o Senhor veio fazer conosco aqui. Essa é a sua missão, a tua Galileia, a tua Judéia, a tua Samaria. E é isso que o Senhor nos fortalece nessa manhã, amém?